Olá, seja bem-vinda a esta aula, onde nós vamos continuar dando uma olhadinha em alguns tipos de lâmpadas de LED. Nessa sequência, a gente vai conhecer um pouquinho das lâmpadas que têm características retrô, que remetem, né, às lâmpadas lá antiga, né, quando Thomas Edison começou aí a desenvolver elas para nós, e aí o mercado foi gerando um modelo em relação ao outro, né? Essas lâmpadas têm características mais decorativas, muitas vezes elas ficam expostas justamente para que a gente possa contemplá-las, né. Mas, o que nos interessa aqui é saber que elas também apresentam informações importantes, assim como outras lâmpadas, tá, e que a gente precisa saber identificar onde encontrar essa informação e de que forma utilizar elas da melhor maneira para nós fazermos as nossas escolhas para os nossos projetos. Vamos lá? Como na aula anterior, a gente viu que quando a gente fala de lâmpadas de LED, né, lamp LEDs, são as LEDs em corpinhos de lâmpadas, tá? Então a gente vai ter aí, né, como essa foto traz como referência, uma variação de formatos, uma variação de fluxo luminoso, uma variação de intensidade luminosa, tá? Índices de reprodução de cor, temperaturas de cor e muito mais outras informações que a gente já viu nas aulas quando a gente veio falando sobre as características técnicas das lâmpadas. Então, todas aquelas informações, elas vêm para a tecnologia do LED, tá? Então, é interessante a gente saber como elas, o que elas são e como identificar elas, porque a gente ainda trabalha e vai trabalhar com elas por um bom tempo, tá? O que vai acontecer é que nós estamos atualmente passando por um período de transição, tá? Deixando de lado tecnologias antigas para entrar na tecnologia do LED, mergulhar de cabeça, mas com muito mais intensidade, vamos dizer assim, nas luminárias integradas do que propriamente nas lâmpadas, né? Então, vai ter essa diminuição de opção de lâmpadas de LED, mas um aumento das luminárias integradas que vão vir já para nos atender dentro dos nossos projetos. Então, quando a gente falar de luminárias e das luminárias integradas, a gente vai entender melhor, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre as lâmpadas de LED no corpinho, né? Vamos dizer assim, das lâmpadas incandescentes, tá? Volto a trazer esse slide que eu mostrei na última aula, tá? Só que neste caso, a gente vai, na verdade, estar olhando uma lâmpada muito parecida com essa, mais para o final, tá? Essas daqui a gente já viu um pouquinho na aula passada, tá? A gente vai estar vendo um pouquinho dessa aqui, e as lâmpadas de filamento, né? Que tem a característica retrô ou vintage, né? Depende da forma como você for entender ou como o fornecedor coloca elas para gente. Neste caso, esse fornecedor diz que é vintage, tá? Então, vamos olhar aqui, na verdade, o que, que a gente tem, o que, que é interessante a gente analisar. Primeiro, elas vão trazer aquela releitura das incandescentes, né? Olhar para o passado, mas com uma nova tecnologia, ok? O que, que a gente precisa se atentar é que são lâmpadas extremamente decorativas. Então, sendo decorativas, né? O fluxo luminoso que elas emitem, tá? Acaba sendo visível, né? Então eu tenho que cuidar onde eu vou pôr esse tipo de lâmpada, porque a ideia é, por ela ser decorativa, que ela apareça. E às vezes, por ela aparecer, ela pode criar um ofuscamento dentro do nosso projeto. Então a gente precisa cuidar com relação a isso, né? Se atentando a esse detalhezinho, a gente trabalha tranquilamente com ela, né? Porque elas embelezam e bastante os nossos projetos, tá bom? Neste primeiro momento, a gente tem aqui uma lâmpada de bulbo, né? Porque faz lembrar as lâmpadas incandescentes, o soquete é o E27, tá? Com o filamento bem exposto, vamos dizer assim, né? Que tem tudo a ver com as incandescentes. Aqui a gente tem uma informação que a luz é âmbar, por quê? Porque ela já vem dentro de um materialzinho, né? Num vidro, que já é na tonalidade do âmbar, que já dá aquela tonalidade mais amarelada, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma lâmpada de 2 watts de consumo, que me dá 200 lumens e que me emite essa luz para 300 graus, né? Então, ela tem aí uma radiação desse fluxo luminoso, né? Bastante aí para todos os lados, tá? O índice de reprodução de cor é acima de 80, apenas lembrar que às vezes o vidro, por ser já
com uma certa característica, ele pode vir a influenciar um pouquinho, diferente de um vidro transparente, que não tem essa característica de influenciar a própria emissão ali do índice de reprodução de cor da lâmpada, né? Dessa identificação, tá? Vida útil, 15.000 horas. Vamos ver a próxima opção que a gente teria. Teria ainda a mesma opção, muito parecida com a primeira, soquetezinho E27, tá? Também com luz âmbar, em 127 ou em 220. Então, aqui a gente tem que olhar, na verdade, né, qual é a minha região, se é 127 ou 220. Tem um pouquinho mais de potência de consumo, né? De potência não, desculpa, de consumo, 4,5, mas também me proporciona mais fluxo luminoso, emite luz no mesmo ângulo de abertura que a gente viu na anterior. E o que diferencia? Ela é uma lâmpada dimerizável. A outra não era dimerizável. Se a gente voltar lá, né, ela não tem a informação de dimerizável e aqui também não aparece, tá? Então, quando a gente vem para essa que é dimerizável, a gente precisa se atentar que ela dimeriza de 20% a 100%, tá? Então, vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Vida útil de 15.000 horas, tá? Uma eficiência luminosa próxima do 100, então ela relativamente é uma lâmpada eficiente, tá? Então, apenas a gente precisa se atentar com relação ao ofuscamento dentro dos nossos projetos. Aqui a gente já tem uma bulbo de filamento que não possui aquela película âmbar, tanto é que nem aqui diz essa informação. Mas ela diz que essa temperatura é de 2.700 Kelvin. Tá? Então, provavelmente, esta lâmpada é mais fiel a este índice de reprodução de cor acima de 80, por conta de ser transparente. Tá? É uma lâmpada de 4,7 watts de consumo, que dá uma claridade de 560 lumens e que tem um ângulo de abertura até um pouquinho maior, 320. Então, ela joga luz para todos os lados. Vida útil, ela já sobe para 15.000. Tá? As outras a gente estava vendo que era em torno de, desculpa, é de 25, né, mil horas, as outras estavam em torno de 15.000 horas. Tá? É um pequeno detalhezinho, mas vale a pena a gente sempre se atentar, ok? Aqui a gente tem a mesma lâmpada, porém com um consumo maior, consequentemente, um fluxo luminoso maior. Mesmo ângulo de abertura, aqui ela é bivolts, né? Eu não me atentei na outra, a outra também era bivolts. Aqui, voltando na dimerizável, que ela abre opção para 127 ou 220, tá? Então, o soquetezinho aqui, desculpem, base de E27, né, o tradicionalzinho, né? A eficiência luminosa, quando eu pego este fluxo luminoso e divido pelo que ela consome, o resultado é muito bom, é 115, né, lumens por watt, tá? Então, é uma boa lâmpada sim. Aí a gente volta a olhar para aquelas lâmpadas de característica vela lisa, que é esta daqui, e a vela chama, que é essa daqui, muito mais decorativa do que essa. Essa daqui já era, né, em relação às de bulbo, né, já era decorativa. Depois o mercado ainda fez um charmezinho para, tanto nas incandescentes quanto agora, né, nessas lâmpadas vintage, que é justamente, né, dar a ideia da chama de uma vela, tá? O que a gente tem aqui? Soquete E14, que está aqui, né? Possui consumo de 2 watts, proporciona 200 lumens, tá? E emitem luz num ângulo de 280 graus, ok? O que mais é interessante a gente olhar aqui? Que os dois modelinhos possuem a película, né? Já pelo próprio desenho da imagem, aqui é a luz âmbar. Então, às vezes, esse indicador, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, né? Apesar que internamente a tecnologia cumpre com esse aqui, mas por passar por este revestimento pode ali dar uma prejudicada bem pequenininha, né? Mas vale a pena, né? Só se atentar. Vida útil de 15.000 horas e possui no 127 e no 220 os dois modelos, tá? Aqui a gente volta a ter o modelinho de vela lisa, tá? Mais simplesinho. Qual a diferença? Olha que legal, os dois soquetezinhos. Agora fica fácil da gente ver o soquete E14 e o soquete E27, tá? Como não tem a película âmbar, né? Então, eles dão a temperatura de cor.
E aqui a gente tem opção de lâmpadas em 127, em 220 ou opção bivolts, tá? Com a mesma temperatura de cor. Possuem 2,5 watts de consumo, dão para nós aqui 200 lumens de fluxo luminoso e emitem luz, né, em 320 graus, tá? Vida útil, 15.000 horas. Então, é uma boa opção, sim. Aqui a gente volta na vela lisa de filamento com o soquete E14, tá? Piquititinho. Aqui ele vai ter 127 e 220. Apesar de o desenho não estar com aquela tonalidade do âmbar, né? Ele diz que a luz é âmbar, ok? Que mais? Que tem 4 watts de consumo, que proporciona 250 lumens, que tem aqui um índice de reprodução de cor de acima de 90 e o R9, que é a cor vermelha, acima de 50, tá? E que é dimerizável, tá? Porém, ele não está dizendo daquela tecnologia que a gente viu anteriormente, né? Que aceita qualquer tipo de dimmer, tá? Ele é dimerizável, então, bem provavelmente, esse dimmer tem que ser do próprio fornecedor, tá? Qualquer dúvida, é sempre interessante entrar em contato com o fornecedor e tirar essas dúvidas eventualmente, porque pode ter acontecido um erro de impressão, né, do material, tá? Porque aqui a gente está vendo que não tem a tonalidade âmbar e aqui está escrito âmbar, então começa a ter um pouquinho de dúvida que pode ter acontecido, né, na hora de fazer o fechamento aí do arquivo e tudo mais. Então, às vezes, ficou com dúvida, entra em contato com o fornecedor que te atende, tá bom? Bom, aqui a gente tem a mini bulbo vintage, né? Que faz lembrar, então, aquelas bolinhas, tá? Que a incandescente tinha. Então, é uma lâmpada de 2 watts de consumo, proporciona 200 lumens, proporciona uma emissão de fluxo luminoso para 300 graus, né? Então, ela me dá um bom luz para todos os lados, apenas lembrando, cuidado com o ofuscamento. Base E27, né? Luz âmbar, bivolts e vida útil 15.000 horas. Então, normalmente são essas as informações que a gente olha e compara, né? Ou entre o mesmo fornecedor com lâmpadas distintas, tá? Ou fornecedores diferentes, mas com o mesmo modelinho de lâmpada ali para ser fiel. E aí, o mercado ofereceu, né, estudou lá atrás as primeiras lâmpadas incandescentes, viu como eram os formatos anteriormente, até a tradicional lâmpada que a gente conhece, né, que foi comercialmente aí muito bem trabalhada, a gente tem modelinhos, então, também bem mais diferentes, que criam charmes nos nossos projetos. Mas a leitura é a mesma, tá? 2 watts de consumo, 200 lumens de fluxo luminoso, emite luz num ângulo de 300, ela é bivolts, tem a película âmbar, né? A base é o E27, tá? Então, às vezes eu tenho que olhar que eu posso estar trocando a de bulbo comum por essa. Então, a única coisa que eu tenho que olhar é se a altura e a largura dela permite, né? Para que a gente possa fazer essa troca ali, ok? O índice de reprodução de cor acima de 80 e vida útil 15.000 horas. Depois a gente tem uma lâmpada um pouquinho maior, deixa eu ver, não é o mesmo, é um pouquinho maior. Ela tem, a primeira opção, que é essa que a gente viu, tem 64 aqui, e nessa segunda que a gente está entrando, também tem, a diferença está nessa altura aqui, ó, tá? A diferença está na altura. Antes tinha 138, agora 145. Bom, consome um pouquinho mais de energia, proporciona um pouquinho mais de fluxo luminoso, emite luz no mesmo ângulo de abertura, só que ela é dimerizável, tá? E aí, recapitulando, de 20% a 100% é esta variação de intensidade que a gente faz, tá? Possui a lâmpada em 127 e em 220. Vida útil, 15.000 horas. Aí a gente tem, já indo para o finalzinho desses modelinhos, deste fornecedor, recapitulando, existem vários fornecedores, tá? Mas esse aqui traz daí a lâmpada T30, né, mais tubular, vamos dizer assim, de 2 watts de consumo, vejam, ela já é maior, né, 185 aqui nesse sentido, e mais curta, né, aqui em 27. Bom, proporciona uma claridade de 200 lumens, emite luz em 360, 300 graus, é bivolts,
tem a película âmbar, o soquete é o E27, né? Possui vida útil 15.000 horas, tá bom? E aqui o fornecedor às vezes diz, né, algumas informaçãozinha que é interessante, produto disponível apenas enquanto durarem os estoques, porque às vezes é um produto que vem de fora, não é fabricado 100% no Brasil, então eu não consigo atender a demanda quando eu já não tenho no estoque, fabrico e te dou. Então eu teria que esperar vir uma nova remessa, às vezes essa nova remessa vem diferente, com dimensões diferentes, ou com consumo diferente, ou com o fluxo diferente. Então, a gente, quando vai fazer um projeto, né, a gente normalmente compra a quantidade certa, mas vale a pena, às vezes, negociar com o cliente, comprar ali 2 a mais, para que ele possa ter, eventualmente, para uma substituição, até pensar em uma nova substituição de todo o conjunto com aquela nova leva que está vindo, tá bom? E aí a gente tem a Balloon também, que a gente viu leitosinha na aula anterior. Aqui a gente tem ela na Vintage, né? No corpinho Vintage. Então, consumindo 2 watts, proporcionando 200 lumes, emitindo luz num ângulo de 300 graus. É bivolts, tem a película de luz âmbar, né? Aqui no vidrinho, vamos dizer assim, o vidrinho âmbar. Base E27, vida útil 15.000 horas, tá? A diferença desta para esta é o consumo, na verdade, tá? A gente tem aqui, e por ser dimerizável, tá? Então, a gente tem um consumo um pouquinho maior, 4,5 watts, proporciona um pouquinho mais de luz, dá a mesma claridade no ângulo de abertura, a diferença está também aqui na dimerização, tá? Ela é em 127 ou 220, tá? Bom, o que mais? Aí dessa daqui, na verdade, que é o que eu queria falar, é que eu separei elas, mas essa daqui em relação à primeira da Balloon que a gente viu, também era de 2 watts, ó. Voltando aqui, ó, tá? A G95 é de 2 watts e que me dá 200 lumes. Quando eu venho para a G125, ela é uma lâmpada maior, mas que possui o mesmo consumo, a mesma quantidade de lumens, né, de fluxo luminoso, a mesma emissão de ângulo de abertura, tudo igualzinho. O que diferencia é o corpinho dela mesmo, que é maior, tá? Bivolts, com a película ali do vidro em âmbar, E27 na base e vida útil de 15.000 horas, tá? E aqui, na verdade, a gente finaliza, então, com esses 2 modelinhos, né, de 2 potências diferentes, da Balloon, tá? Mas com a proteção, né, a defletora, que é essa película de alumínio que as lâmpadas incandescentes já começaram a proporcionar para a gente, tá? Então, tinha essa proteção de alumínio nas refletoras aqui na parte de trás. Se a gente voltar lá na aula das incandescentes, a gente vai ver aquele modelinho que era já refletora, tá? Direcionava o faixa de luz. E depois veio essa película, veio na parte da frente da lâmpada para evitar esse ofuscamento, tá? Então, é uma lâmpada bem interessante, já com princípio de luz indireta, né? Por meio de um modelinho simples. Então, este modelo em especial consome 5 watts, proporciona uma claridade de 400 lumens, né? De fluxo luminoso, e a luz é numa abertura de 190, ou seja, né, por mais que ela jogue luz para cima, essa película direciona, neste caso, a luz para baixo. E aí nós temos o soquete E27, a vida útil de 15.000 horas, ela é bivolts, tá? Aqui está dizendo luz âmbar, então é interessante às vezes tirar a dúvida, né? Porque aqui a gente não está vendo aquela tonalidade âmbar que nas outras imagens, tá? Eu acredito que ela seja mesmo mais transparentezinha, tá? Porque o efeito dela está aqui, nessa questão da proteção, vamos dizer assim, anti-ofuscante. E aqui eu trouxe como curiosidade, né? Posicionei essa mesma a lâmpada em 3 posições que normalmente a gente usa nos projetos. Se eu trabalho com essa lâmpada numa luminária de mesa, e aí a gente teve uma luminária do Ingo Maurer, que se fez uma homenagem a Thomas Edison, que era uma luminária de mesa no corpinho de uma incandescente grande, e dentro tinha esta incandescente, né? Então, ou seja, era uma luminária de mesa,
Então, se eu tivesse sentado com a minha cabeça a essa altura, eu não teria o ofuscamento, porque essa luz viria para baixo. Se eu coloco essa lâmpada lá no teto e estou deitada no quarto, eu não vejo, né, não tenho ofuscamento, porque essa luz vai para cima, no princípio de luz indireta, bate no teto e volta. E se eu trabalho com ela na parede, desta forma, essa luz volta para trás e não ofusca quem está passando aqui na frente, tá? Então, é legal a gente começar sempre a ver o produto e as possibilidades de uso que a gente tem dele, tá bom? E essa última aqui, que é a Balon de 125, que é a mesma que a gente viu ali no slide anterior, porém essa agora é de 7 watts de consumo. Então, ela vai me dar um pouquinho mais de fluxo luminoso, tem o mesmo ângulo de abertura, ok? Base E27, né, bivolts, e as mesmas características aqui que eu coloquei. Então, o que muda, na verdade, é a potência e o que ela dá um pouquinho mais de fluxo luminoso, tá? Bom, aqui eu trouxe apenas a título de curiosidade, né? Mas que como a gente viu lâmpadas com soquete E14, então aqui fica a sugestão de adaptadores se a gente vier precisar, a gente sabe que o mercado oferece, tá? Então, eu fico por aqui nesta aula que nós falamos sobre lâmpadas de LED equivalentes às lâmpadas incandescentes, mas essas lâmpadas um pouquinho mais antigas, de filamentos, em homenagem lá atrás a Thomas Edison, tá? Então, a gente viu as informações que são importantes a gente sempre se atentar para fazer a comparação de uma com a outra, que é o que vai fazer com que a gente escolha elas dentro dos nossos projetos. Espero ter ajudado, ter contribuído com mais um pouquinho de conhecimento. Fiquem à vontade de escrever os comentários de vocês, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Obrigada pela atenção e espero vê-los na próxima aula. Um abraço a todos.